Pega. E a letra? Esqueci a letra, galera. Vamos lá, então. Assistir um vídeo aqui. Outro vídeo do canal Ultra Nerd. O canal Ultra Nerd tá servindo bem pra mim. Tô brincando, tô brincando. Vocês gostam do canal Ultra Nerd? É um bom canal. E eu trouxe aqui o vídeo dele das 10 maiores... Os 10 maiores monstros do universo. Da ficção, eu acho, né? Tem que ser da ficção, né? Porque esses monstros não existem no universo real. Então vamos assistir aqui, mas já não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. O vídeo original tá aí embaixo. Então vamos assistir aqui pra ver quais são os monstrão. Ver se eu conheço todos. Então vambora. Quem aí não gosta de assistir aqueles filmes de monstros gigantes? Eu adoro filme de monstro gigante, mano. Adoro. Tocando terror por onde passam? E foi pensando exatamente nos fãs desses monstrões do cinema que nós resolvemos fazer uma lista. Ou o cu do deserto de Duna. Os maiores monstros de todos os filmes, pegando criaturas dos filmes Kaiju Eiga, filmes no espaço e até mesmo de filmes de heróis. O foco dessa lista vai ser somente nos monstros que apareceram nos filmes, então aqui não vão aparecer criaturas de outros tipos de mídias, como animes ou desenhos animados. É porque nos animes, os monstros dos animes são normalmente muito exagerados, mano. Então se for botar aqui, eles vão ser os maiores, não tem jeito. No geral. E também nós priorizamos alguns dos monstros de filmes mais conhecidos. Então se tiver faltando aquele monstro gigante do filme que só você conhece, é só falar dele aí embaixo nos comentários que nós encontramos um espacinho pra ele na nossa lista. Show! Ah, e vale lembrar também que nem todas as alturas são oficiais. Algumas até foram confirmadas por alguém no filme ou pelo próprio diretor. Mas o mais comum mesmo é que sejam alturas estimadas por fãs, comparando o tamanho dos monstros com coisas que eles ficaram lado a lado nos filmes. Beleza. Você vai ver que algumas criaturas desse vídeo já chegaram até mesmo a aumentar de tamanho de um filme para outro. E o que nós esperamos que continue aumentando sempre é a comunidade Ultra Nerd. E para isso é bem fácil. É só você deixar o seu Ultra Like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fazendo isso, você não só se mantém informado sobre animes, mangás e filmes, como também ajuda bastante o nosso canal a um espacinho para ele na nossa lista. Ah, e vale lembrar também que nem todas as alturas são. Vídeos já chegaram até mesmo você deixar o seu Ultra canal a crescer cada vez mais e trazer informações para mais e mais pessoas. Tentei passar, agora sem mais enrolação. Tentei passar, voltei tudo e voltei para a mesma parte. Bora lá conferir os 10 maiores monstros dos cinemas. 10º, Mega Kaiju. A palavra kaiju em japonês significa literalmente besta estranha, só que geralmente costuma ser traduzida simplesmente como monstro. No filme Pacific Rim, ou Círculo de Fogo, os kaijus são... Baita filme Círculo de Fogo. Quem não viu ainda Círculo de Fogo... O 2 é uma merda. Mas quem não viu ainda o primeiro Círculo de Fogo, meu irmão tá perdendo um dos melhores filmes de monstrão e robôzão que tem. Monstros gigantes, criados como armas biológicas e enviados por aliens de outro universo através de fendas no oceano, para destruírem a Terra. E para combatê-los são desenvolvidos robôs gigantes, conhecidos como Jaegers. E alguns desses monstros são tão grandes e poderosos que são necessários vários desses robôs para enfrentar apenas um deles. O Mega Kaiju é um desses casos. Ele apareceu no segundo filme da franquia, sendo resultado da fusão de 2 kaijus de categoria 4 e um de categoria 5, fundidos por um enxame de híbridos de kaijus robôs menores. E embora ele não seja a maior criatura já mostrada em Pacific Rim, ele é sem dúvidas um dos kaijus mais poderosos mostrados até então. Bom, o fandom determina que o Mega Kaiju tem aproximadamente 128 metros de altura, o que já consegue superar o nosso lagartão preferido dos cinemas, que possui seus 120 metros. E aqui eu já te pergunto, quem você acha que ganharia numa batalha até a morte? O Godzilla ou o Mega Kaiju? Se você for time... Eu torceria demais pro Godzilla. Coloca aí nos comentários hashtag Team Godzilla. E se você for time Mega Kaiju, coloca aí a hashtag Team Mega Kaiju. Bora ver quem vai ganhar essa disputa. 9º. Mega Kaiju acho que vence. São 2 criaturas poderosas, né? E se ele é maior que o Godzilla, normalmente ele deve ter até os mesmos poderes. King Ghidorah. E agora, representando o Monsterverse, temos o tão odiado King Ghidorah, também conhecido como Monstro Zero, um dragão de 3 cabeças descrito como um dragão maligno que invadiu a Terra no passado antigo.
Ele é o monstro mais perverso do Monsterverse, e para começar, ele nem é daqui da Terra, assim como os outros monstros da franquia. Ele é, na verdade, um alienígena vindo de outro planeta. No filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, assim que Ghidorah foi descongelado pelos ecoterroristas, o dragão foi capaz de despertar de uma só vez todos os monstros que estavam hibernando no planeta, causando um pânico global. Ele era tão grande que mostrou ter força o suficiente para agarrar e levantar Godzilla a centenas de metros acima do chão e soltá-lo lá de Deu uma sovinha no Godzilla, não teve jeito. cima. Apesar de ter sido derrotado pelo Godzilla, o King Ghidorah conseguiu ser ainda maior que o Lagartão Atômico e até maior que o Mega Kaiju, possuindo cerca de 159 metros de altura. Mas se fôssemos contar a extensão das suas asas, ele estaria à frente de vários monstros aqui da lista, já que elas têm por volta de 450 metros de envergadura. Até o momento, ele foi o maior monstro desses novos filmes de King Kong e Godzilla a aparecer. Mas, ao que tudo indica, ainda teremos algumas ameaças maiores que ele no futuro, então vamos ficar de olho. Oitavo, Sando. E para esse próximo da Sandro? É o Sandro? nossa lista, nós vamos ter de ir para bem longe do planeta Terra. Se você já assistiu Star Wars alguma vez, sabe que tem muitos monstros estranhos ao redor do universo, e dependendo de qual planeta você cair, é morte na certa. O planeta Naboo é o lar do lendário monstro Sando, que pode ser bastante assustador, principalmente pelo fato dele ser um monstro marinho. Para os habitantes do planeta Naboo, o Sando era quase como uma lenda, tipo o nosso monstro do Lago Ness, só que com a diferença de que, além dele realmente existir, ele era muito maior. O Sando aparece no filme Star Wars apareceu no pior filme de todos, por isso que eu não lembro. Episódio 1, A Ameaça Fantasma, e é dito que a sua espécie podia atingir um tamanho de até 200 metros de comprimento. Eu não sei vocês, mas só de imaginar uma criatura de 200 metros abaixo do mar é algo que realmente me assusta. Porém, é estimado que o Sando que aparece no filme tenha por volta de pouco mais de 160 metros de comprimento. E para quem ficou curioso, a maior criatura marinha que existe atualmente é a baleia azul, que em média pode atingir tamanhos entre 20 e 24 metros de comprimento, com espécimes já atingindo incríveis 30 metros. Mas, mesmo assim, de acordo com as minhas contas aqui, tá um pouquinho distante dos 200 metros que o Sando pode atingir. É muito grande, maluco. Só torcer para que uma criatura como o Sando não seja descoberta vivendo no fundo do mar, pro nosso próprio bem. Sétimo, Slattern. E voltando para o verso de Pacific Rim, temos o maior kaiju a dar as caras na franquia até o momento. Entre os vários monstros que os humanos acabaram enfrentando ao longo da história, o pior deles é o Slattern, um kaiju na categoria 5, a maior classificação já registrada dessas criaturas. Ele não é só considerado o maior, mas também o mais forte kaiju Ele tem uma cabeça de tubarão-martelo, maluco. Coisa de louco, tá? sendo incomparável com qualquer um de seus irmãos em batalha. Os altos níveis de toxicidade e inteligência de Slattern tornam ele o kaiju mais letal que os Jaeger já enfrentaram. E só para vocês terem uma ideia da dimensão do Slattern, o Guillermo del Toro, que foi o diretor de Pacific Rim, comparou ele ao próprio diabo. Já com relação à altura, o Slattern tem cerca de 180 metros, porém, durante uma entrevista Tá bugado aquele Slattern, ele tá bugado. Slattern é o Ibra. Revista japonesa, o Paul Giacopo, que trabalhou nos efeitos visuais de Pacific Rim, chegou a dizer que o comprimento do corpo do Slattern tinha mais de 270 metros. Nesse caso, a gente tem de considerar não só a altura, mas também todo o comprimento dele, até porque na hora da luta, tudo entra em consideração. Sim. Mas acaba que não importa muito se estamos considerando a altura. Mas só o rabo desses animais aí já é gigante, pô. Se for comparar, se for botar o rabo como uma extensão do tamanho dele, fica muito maior. Ou o comprimento total. O próximo da nossa lista supera facilmente esse tamanho. Sexto, Sandworm. No universo ficcional de Duna, o cu de Duna, criado por Frank Herbert e que foi adaptado para o cinema, existe uma espécie de verme gigantesco, conhecida como Sandworm, ou em tradução, verme da areia. Essa criatura é uma forma de vida nativa de Arrakis, um planeta desértico, e costumavam viver nos vastos desertos e dunas de areia que se estendiam na superfície do planeta. Os vermes eram a forma de vida predominante e eram atraídos por batidas rítmicas ocorridas na superfície. Quando ocorriam essas batidas, eles cruzavam o deserto inteiro em busca dela. Eles são seres altamente protetores e territoriais, e defendem o seu território a todo custo, não só de outras criaturas. Come tudo, meu irmão, viu o balde de pipoca? Como também de outros da sua própria espécie.
Por isso, avistar um verme e viver para contar a história era algo extremamente raro, exceto para os Fremen, que haviam adquirido algum tipo de domínio sobre essa besta. Segundo relatos, os vermes podem atingir tamanhos gigantescos. De acordo com o Dr. Yue, algumas espécimes chegavam a 450 metros de comprimento. Só que assim como a maioria das coisas relacionadas com arraques, os vermes da areia são rodeados de mitos e mistérios. Algumas pessoas, inclusive, acreditavam que podiam existir vermes com mais de 1000 metros no sul de Arrakis, mas isso Mano, se tu for ver ali, ele tá, tipo, devorando a nave gigantesca, mané. E dá pra ver ali na hora que ele tá comendo a nave, uma outra nave, onde o ser humano tá pequeno nela. Ele tá devorando como se fosse um bicho, tá ligado? Loucura. Nunca foi confirmado. Cronos. Se você já tiver lido Percy Jackson, jogado God of War, ou tenha tido qualquer tipo de contato com a mitologia grega, então com certeza você já ouviu falar no Titã Cronos, não é mesmo? Mas se por algum motivo qualquer você não fizer a menor ideia de quem ele foi, então tudo bem. Eu te atualizo Cronos aqui é aquele... Peraí, antes dele me responder, eu quero só ver se eu tô sabendo legal. Cronos é aquele que carrega uma montanha nas costas, no God of War? É, não é? Que ele tá com uma montanha nas costas, é isso mesmo, ele mesmo. Bem rapidinho. Na mitologia grega, Cronos foi o rei dos titãs, sendo filho de Uranus e Gaia, e ele era considerado o deus do tempo. Dentre as várias obras que ele é personagem, uma delas não é tão lembrada pelos fãs, mas é a que mostra ele como um verdadeiro titã, que é o filme Fúria de Titãs 2. O filme é baseado na mitologia grega, mas com algumas diferenças, como por exemplo, o herói que derrota o Cronos é o Perseu. Mas no filme dá pra gente ver o Cronos gigante saindo de dentro de um vulcão, tacando fogo pra tudo que é lado e tentando destruir tudo que ele vê pela frente. Os diretores do filme nunca chegaram a falar pra gente qual seria a altura do Cronos nessa história, mas o fandom estima que ele tivesse algo em torno de 457 metros de altura. E não é pra menos, já que ele tá simplesmente saindo de dentro de um vulcão. Mas pelo visto é como dizem, tamanho não é documento, não e no é final, cara, então, o Cronos acaba... Então eu confundi, esse personagem carrega a montanha lá do God of War 1 ou 2, eu acho. Eu pensei que era um titã também, aquele. Sendo derrotado pelo humano Perseu, com seus 1,78 metros de altura. E se a gente for parar pra pensar, em todas as obras o Cronos sempre é derrotado por um humano de altura normal, então talvez essa seja sua grande fraqueza no final das contas. Quarto, Surtur. Você pode até não lembrar que o Surtur ele é grande e ele tomou um pau do Hulk. Ninguém fala disso. Quem é Surtur só pelo nome, mas com certeza já viu ele antes em ação. Saindo agora da mitologia grega, vamos diretamente pra nórdica. Pô, no filme do Thor não parece que ele é tão grande assim não, velho. Porque apesar que ele fica maior depois, né? Porque aquela cena que acabou de mostrar ali, que ele tá jogando a rajada no Thor, tipo assim, ele tá umas 6, 7 vezes maior que o Thor só, tá ligado? Agora, no final, quando ele aparece lá destruindo Asgard, ele tá gigantesco, tá certo. Mais precisamente para o filme Thor Ragnarok, onde conhecemos o gigante de fogo Surtur. Ele é um dos mais poderosos vilões da Marvel, e que desde o início do filme já nos avisa que está destinado a destruir Asgard, e no final, ele se mostra ser um gigante de palavra, e realmente cumpre o que prometeu. No início do filme, ele pode até não parecer tão amedrontador assim. Viu? Ele não é tão grande assim perto do Thor. Portanto que o Thor arranca a cabeça dele e a cabeça dele é mais ou menos do tamanho dos caras, tá ligado? Vê que ele é grande, mas não tão grande quanto qualquer um dos outros gigantes que já apareceram na nossa lista até agora. Mas é no final do filme, quando ele está destruindo Asgard, que podemos ver o seu verdadeiro tamanho. E qual era o seu verdadeiro tamanho? Você deve estar se perguntando. E a verdade é que não temos uma informação oficial. Isso porque tem várias informações diferentes sobre qual é o tamanho dele, sendo que o que todo mundo concorda é que ele tem mais de 300 metros de altura, só que é difícil darmos um número mais aproximado. Ou seja, novamente aqui, nós vamos precisar recorrer à boa e velha matemática e comparar o tamanho do Surtur com tudo que ele aparece perto. No final do filme, nós vemos ele destruindo Asgard e ficando maior do que qualquer construção de lá. Ele realmente não estava brincando quando disse que traria destruição. Então, comparando tudo, nós podemos falar que o Surtur nesse momento tinha por volta de 700 metros de altura, grande o suficiente para trazer destruição a toda Asgard e sumir junto com ela. Terceiro, Exogorth. E iniciando o nosso top 3, vamos retornar a Star Wars. Mas Caraca, tem umas criaturas gigantescas em Star Wars, velho. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Das criaturas boladas que tem em Star Wars, e tem muitas, mano. Dessa vez, nosso monstro não vive em nenhum... Porque olha só, para pra pensar.
A nave imperial lá, aquela nave imperial maiorzona, onde fica os X-Wing, os TIE... Os TIE... Como é que é o nome? As naves TIE lá. Aquela nave gigantesca, a nave imperial, ela é enorme, mané. Ela é enorme. Aí tu pensa, a Estrela da Morte é o triplo dessas naves, quádruplo se pá. Então, caraca, deve ter umas criaturas boladas mesmo, velho. Planeta em específico. Conhecido como Exogorth, mas que também esse pode daí é ser o chamado de desgraçado que lesmas comeu espaciais, eles vivem em asteroides, se alimentando dos comeu o Boba Fett. próprios minerais presentes Mas o Boba Fett tava vivo, né? Ele não mastigou o Boba Fett. nesses corpos rochosos, de espaçonaves e de qualquer outra coisa que passe por eles. A primeira vez que vemos ele em ação é no filme Star Wars O Império Contra-Ataca, quando Han Solo e a princesa Leia acabam entrando dentro da criatura achando que estavam em uma caverna. O bicho é tão, mas tão grande, que é capaz de conter todo um ecossistema dentro dele. Conforme os dados apresentados em várias wikis de Star Wars, o Exogorth pode alcançar um tamanho máximo de até 900 metros. Mas ele fica só... Ele fica só com a cabeça pra fora, né? Tá maluco. Imagina só tentar escapar de um bicho com quase 1 km de altura. Então, muito cuidado quando estiver passando perto de asteroides, ok? Sempre preste muita atenção, para ver se não é o lar de algum Exogorth. Segundo, Suma Verminoth. Na segunda posição, temos o Suma Verminoths, que também fazem parte da franquia Star Wars. Eles são vistos pela primeira vez no filme Han Solo, Uma História Star Wars. Bom filme. Os Suma Verminoths são predadores monstruosos que vivem no vácuo do espaço, possuindo longos tentáculos armados com ventosas e ferrões eletrificados. Essas criaturas são encontradas habitando Maelstrom Academy, um aglomerado de matéria ao redor do planeta Kessel. Devido ao seu tamanho monstruoso e apetite voraz, as feras são um marco nas lendas passadas entre as tripulações de naves estelares. O monstrão tem um tamanho massivo, podendo medir as merda que a Millennium Falcon já passou também não tá escrito, hein? Cerca de incríveis 7.432 metros de comprimento. Em 10 ABY, Han Solo e o resto da gangue de Beckett involuntariamente despertaram um Suma Verminoth, que estava adormecido. Depois de acordar com fome, a enorme criatura perseguiu a nave e sua tripulação, até que Solo voou com a Falcon perto das proximidades de um buraco negro chamado Maw Cluster. O Suma Verminoth então foi pego pela força gravitacional do buraco negro, onde teve toda sua pele arrancada de seu esqueleto e posteriormente foi consumido por completo, onde morreu de vez. Mas e aí? Quem vocês acham que será o número 1 da nossa lista? O maior de todos os monstros do cinema? Antes de irmos pra ele, vale destacarmos algumas menções honrosas, que acabaram por não entrar nesse nosso vídeo, como por exemplo, os Celestiais dos filmes da Marvel. Se você já assistiu... Até porque tem um Celestial com a cabeça pra fora no MCU, tipo assim, dá pra tu ver que ele é muito maior que a Terra, porque só a cabeça dele já tá levando uma boa parte, tá ligado? Os filmes da Marvel, então sabe muito bem quem são os Celestiais. De acordo com a análise dos fãs, os Celestiais têm por volta de 600 metros de altura, e alguns podem ser até muitas vezes maiores do que isso, como, por exemplo, o Celestial do filme Eternos, que parecia ser maior até mesmo do que planetas. E por falar em vilões maiores do que planetas, outro que entra como menção honrosa é o planeta Ego, o vilão de Guardiões da Galáxia Volume 2. Galactus, se ele já tivesse no cinema, ele entraria onde? Aquele Galactus do Quarteto Fantástico Surfista Prateado entraria aí, porque ele dá pra ver que ele é muito grandão. Porque ele é horrível, mas ele é grandão. Também não temos dados concretos sobre a dimensão do planeta Ego, mas com base nas informações do fandom e também no que é mostrado no filme, nós podemos falar que ele tem um diâmetro de mais de 6.000 quilômetros. E o que poderia ser maior que um planeta? Que tal um devorador de planetas? No filme Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, o grande vilão é Galactus, também conhecido como Devorador de Planetas. Por não ter um corpo físico e ser apresentado como uma grande nuvem negra, é difícil estimarmos seu real tamanho, mas dá pra gente ver que ele é muitas e muitas vezes maior que o próprio planeta Terra. E por fim, temos o Extra Galactic Alien de MIB Homens de Preto, sendo uma entidade com um tamanho bem maior do que galáxias. O ser é mostrado brincando com o que parece ser umas bolinhas de gude, porém simplesmente armazenam galáxias inteiras dentro delas. Isso, velho! Mas eu não lembrava disso aqui. Claro, nessa lista nós estamos considerando mais os monstrões mesmo, e não essas entidades extremamente poderosas. Não é justo compararmos o tamanho de um kaiju com algo que brinca com galáxias como se não fosse nada.
Então, já tendo feito nossas menções honrosas, vamos voltar para os monstrões e ver quem ocupa o nosso top 1. Primeiro, Clover. E claro que não podia faltar um monstro do Cloververse, um universo semelhante ao Monster. Caraca, ele é tão grande assim, véi. Porra, não tava ligado que ele era tão grandão assim. Composto por criaturas monstruosas. Em 2008, foi lançado o primeiro filme da série, chamado Cloverfield Monstro. O filme conta a história do misterioso monstro Clover, uma forma de vida subaquática que veio do Oceano Atlântico. Ele já chegou quebrando o pau na cidade de Manhattan, nos Estados Unidos, destruindo tudo que via pela frente. Até porque é só por lá que os monstros e os ETs aparecem, né? E o filme faz algo de diferente pra época, que foi bolar uma história sobre um monstro gigante, mas sem mostrar o monstro gigante. Foram pouquíssimas as vezes em que ele apareceu realmente, e o que a gente mais via era algumas partes dele, e as pessoas correndo desesperadas. Até por isso é um pouco difícil estimar o tamanho certinho dele, mas de acordo com os fãs que foram lá e mediram, o monstrengo tinha ali por volta de 100 metros de altura e mais de 360 metros de comprimento. E o mais interessante disso tudo é que esse carinha do primeiro filme era apenas um monstro bebê. Então, o quão grande ficaria um bicho desse em sua fase adulta? Temos a resposta para essa questão no último filme lançado da franquia, chamado The Cloverfield Paradox, em que após 19 anos no futuro, esse mesmo monstro do primeiro filme já se tornou um ser adulto. Ele aparece bem no finalzinho do filme, sendo tão absurdamente grande que conseguiu ultrapassar as próprias nuvens, atingindo uma altura estimada de insanos 9.000 metros, ou 9 quilômetros, se você preferir. Agora só nos resta esperar o próximo filme pra ver se vamos ver esse bichão em ação, e também se vão aparecer outros tão grandes quanto ele. Sendo assim, nessa nossa lista com os gigantes do cinema, o Clover acaba levando o nosso top 1, sendo definitivamente o tipo de monstro que você não vai querer cruzar em um beco escuro. E por hoje é isso, pessoal. Maneiro, maneiro. Eu não imaginava que o monstro de Cloverfield era tão grande a ponto de ser o maior monstro dos cinemas, velho. Que parada louca, hein? Que parada louca, velho. Caraca, bom vídeo aqui do nosso querido Ultra Nerd. Gostei muito. Muito interessante a altura desses bichos. Depois eu vou procurar saber mais disso. Eu gosto muito de monstros gigantes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo também. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O vídeo original tá aí na descrição, mano. E até a próxima.